Eu vou estar começando aqui, a Nicole deve chegar já já, que ela pediu o ID, então vamos lá. Hum. Matheus, para nossa aula de hoje, aula do dia 18, eu vou trabalhar assim, especificamente com funções, tá? Tá. Vou nomear aqui algumas que nós já vimos, né? E, e eu acredito que tem umas duas, três que eu não trabalhei de forma prática aqui com vocês, aí eu vou apresentá-las aqui, tá bom? Então, para a aula de hoje, essa parte de funções, né? Lembrar que eu tinha passado algumas atividades para vocês aqui. Essa imagem aqui é da semana passada. Aí eu sei que você está acompanhando bem a aula, então você deve ter visto aí algumas delas. Eu vou estar passando novamente e eu percebi que o pessoal mandou o trabalho para mim. Praticamente todos mandaram as atividades, está vendo? Ó? Então, apesar deles Aham. não estarem assistindo a live, se eles estiverem acompanhando, vendo as aulas depois e mandando as atividades, vai estar valendo como participação do curso, porque eu vejo que eles estão fazendo direitinho, tá vendo? Ó? O trabalho do Pedro, aqui o trabalho, aqui é o trabalho, né? O trabalho do Luiz, estava na semana passada, da Nicole. Tá? Então, estão fazendo o trabalho. Então, o importante é participar do curso, seguir as aulas, né? Mesmo que às vezes por conta de horário de escola ou outro motivo não consiga assistir a live. Mas não tem problema desde que consiga acompanhar o curso, tá bom? Legal. Na apostila de vocês, tem uma parte aqui toda que a gente começa a trabalhar a partir de funções, tá? Então, eu sei que eu já apresentei algumas funções para vocês, já fizeram aqui as atividades. Algumas funções, depois que a gente trabalha com elas, elas não são tão complicadas, depois que a gente usa com algumas frequências, como a função soma, a função média, máximo e mínimo, tem uma forma muito comum de usá-las, a gente só muda a palavra. Agora, outras funções, elas são um pouquinho diferentes. É o caso da PROC, V, e dessas funções, que é a função C, a conte C e a soma C. Então, em especial hoje, eu quero trabalhar essas funções. Não sei se vai dar tempo de trabalhar todas, porque vai depender do nível do que nós já conversamos sobre elas, tá bom? Então, deixa eu te Tá. perguntar, você já conseguiu usar a função PROC V? Você já Não, chegou, já usou ela? Não? Tá, eu vou levar direto não. a ela, tá? Porque ela é a função que apresenta aqui na ordem, ela é um pouquinho maior, mas eu vou levar direto a ela aqui, ó. Então, a gente tem na função PROC-V uma forma de que ela vai procurar um valor para nós. Você dá um valor para ela, você diz lá o número 4, número 3, um código, e ele vai procurar esse número para você numa lista. E essa lista você é que vai indicar também. Então, assim, a função PROC-V ela só funciona se a gente colocar todos os dados direitinho, correto, tá bom? Todas as informações que ela precisa para funcionar de forma correta. Aqui na apostila, eu estou na página 43. E nessa parte aqui, ele vai fazer toda uma teoria de como ela funciona. Então, ele diz o seguinte, né? Que essa função aqui, ela vai localizar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Então, vamos entender bem como que é essa parte aí, né? E dá para colocar os parâmetros nela. Acho que agora está aqui o Kaique. É o Kaique ou é a Nicole? Oi, Oi, Nicole, tudo bem? tudo. Tá bom, vamos lá. E então, eu estou falando aqui de uma função que é a função PROC-V, tá? Então, aqui eu Tá. tenho na página 43 a indicação dos campos, tá? Então, tem um campo chamado valor procurado. Aí ele diz, valor procurado é o valor a ser localizado na primeira coluna. Então, é importante, tá, gente? Durante a aula, eu não leio todos os pontos, tal, por conta do nosso tempo aqui, tá? Mas é importante que vocês, com a apostila aí, leia essa parte, procurem entender, façam anotações, e aí tirar dúvida comigo durante a aula. Pode me interromper, às vezes eu não paro de falar, não tem problema. Pode me chamar, eu paro, aí vocês comentam. Qual que é Aqui, a página? a página 43. Página 43, função PROC-V. Depois que eu indicar o valor procurado, eu preciso indicar para ela onde é que está a matriz. Essa matriz, na verdade, gente, é uma tabela com várias linhas e várias colunas, que está lá no Excel, na nossa planilha. E aqui é o número do índice, que o número do índice
é o número de uma coluna que ele vai ter que voltar, que ele vai ter que retornar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu não sei se eu tenho essa planilha pronta, mas se caso eu não tenha, eu monto ela aqui na hora, é bem rapidinho. Então, eu vou fazer isso mesmo, ó. Eu vou usar essa planilha aqui como exemplo para vocês, para mim estar montando ela aqui, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho das células, né, para a gente poder enxergar melhor. Eu vou montar aqui uma planilha rápido, só para efeito didático, tá bom? Só para a gente entender um pouco dessa planilha. Eu vou usar aqui, eu vou montar aqui nesse cantinho aqui, ó, vou até usar hoje tabela de carros, tá bom? Como se tivesse um nome de carros. Aqui eu tenho o código do carro. Então é muito importante, a gente sempre, a PROC-V, ela começa com código, ela tem que ter um código, fabricante, modelo, e aí eu vou colocar o ano aqui, só para não ficar uma coisa muito longa. Então, aí, se vocês quiserem me ajudar aqui, pode ajudar. O código tem que ser sequencial, e se não tiver, professor, e se tiver fora de ordem, tá vendo, ó? Você vai ter que colocar esse código em ordem, tá, gente? O próprio Excel faz isso para nós aí. Eu vou passar uma aula sobre isso. Fabricante do carro aqui, né? Fabricantes são as fábricas que fabricam esses automóveis. Eu vou colocar Ford, eu vou colocar aqui GM, eu vou colocar Fiat aqui. E que outro fabricante eu vou colocar aqui? Vamos colocar um fabricante importado, Ferrari, tá bom? Legal. Ó, e aí modelo, né? O modelo do Ford, tem um K, a GM tem um Celta, Fiat tem o Uno, a Ferrari, eu vou colocar F40, por exemplo, tá bom? Legal. E aí o ano, tá? Esse K aqui é do ano 2010, esse Celta aqui é do ano 2012, esse Uno é 2014, e a minha Ferrari aqui é do ano 2010. Pronto. Para ficar diferente, eu vou colocar 2011, tá? Pessoal, essa área que eu acabei de montar aqui é o que a gente chama lá na apostila de tabela, tá bom? Então, quando ele fala assim, olha, você tem que indicar onde é que está a sua matriz tabela, na verdade, a tabela é um conjunto de informações que você montou no Excel, tá? Então, como a gente está falando aqui de uma planilha de carros, de automóveis, a minha planilha de dados, né? A minha tabela é essa área aqui, tá bom? Eu vou ter que indicar para o Excel que é essa área, porque ele não sabe. O que vai acontecer agora, gente? Ó, aqui na linha número 2, eu vou colocar a palavra código. E aí vai ser assim, ó. Eu vou colocar um código aqui, ó, por exemplo, 2, tá? Aí aqui embaixo eu quero que ele me traga o fabricante. O fabricante, né? Referente ao código 2. Nós estamos olhando aqui do lado, ó, a gente sabe que o fabricante é a GM, tá? Mas eu quero que ele traga automaticamente, tá bom? Esse trazer automaticamente é o uso da função PROC-V. Repare então que ó, na coluna B e na linha número 3, eu vou começar a montar, né, ó, a digitar a função PROC-V. Então eu coloco o nome da função, eu peço para ele procurar o código, e aí a gente sabe que o código é 2, tá vendo? Mas eu vou trabalhar, pessoal, com o endereço aonde está o código que eu quero pegar. O endereço é o B2. Olha lá, quando eu coloco B2, ó, ele marca essa área aqui, tá bom? Então eu vou dizer para ele que eu quero que ele procure isso, né? Ou seja, eu quero que ele procure B2. Agora eu vou informar, pessoal, ó, a matriz tabela. Pessoal, a matriz tabela é do endereço D7 até G10. Tá vendo? Ó? Informei aqui, ó. De D7 até o G10. Essa é a matriz. Ponto e vírgula, agora sim, ó, o número do índice da coluna. Gente, ó, aqui é o número que eu vou informar e eu vou informar o número 2. A minha tabela, na verdade, é essa área, tá? A minha tabela, na verdade, é essa área aqui, ó, tá?
eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o mouse aqui, ó, na coluna D de dado. Essa coluna, na minha tabela, ó, ela é a primeira coluna. Ela é a coluna 1. Quando eu passo o cursor aqui, ó, na minha planilha, aqui na parte da tabela, ó, essa coluna fabricante, ela seria a coluna 2, e o modelo coluna 3 e o ano coluna 4. Então, esse número 2 aqui, ó, quando eu falo que é o número da minha coluna, eu estou me referindo à minha tabela, tá, pessoal? Então, agora eu já montei ela, ó, eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter, ó. Quando eu faço isso, o que ele faz é retornar para mim o que tem na coluna 2. E o que tem na coluna 2 é o nome GM. Eu vou pedir para vocês observarem, lá no código, aqui onde está o B2, ó, que eu vou digitar o número 4. Ó. Vou digitar o número 4. Ó. Vou dar Enter. Aí ele muda e traz Ferrari. Tá vendo? Eu vou levar o cursor para cima, ó, e eu vou digitar o número 1. Ele muda e ele traz Ford. Tá vendo? Então, gente, ó, eu vou mostrar de novo a função para vocês verem, tá? Então, o que essa função faz? Ela não faz um cálculo, né? Ó, ela não faz uma conta. O que ela faz, professor? Ela pega um valor, vai procurar esse valor em algum lugar e ele traz, se ele encontrar, ele traz o que tem na coluna daquela linha, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar com sentido aqui, ó, já que eu trouxe o fabricante, agora eu quero trazer o modelo do carro. Então eu vou digitar a palavra modelo, tá? E aqui, nessa área, eu quero que ele aponte o modelo. Então eu coloco PROC V, abre parênteses, aí eu informa a coluna onde está o código que eu quero procurar, essa parte aqui não muda, é B2, ponto e vírgula, a área onde tem toda a minha tabela. Vamos supor, pessoal, que eu tivesse aqui, ó, o valor do carro, o número da placa, o número do chassi, o tipo de combustível, tudo isso seria minha tabela aqui, ó. Tudo, se eu tivesse várias colunas com mais informações, tá bom? Como a minha quantidade de informação ela termina aqui, então é só essa área. Agora, ponto e vírgula. Agora, o modelo está na coluna 3. Então, o que eu faço, pessoal? Ó, eu coloco aqui, ó, o número 3. Aí ele traz o modelo, ó. Tá vendo? Então, quando eu colocar lá em cima no código, quero que ele procure o código número 4 de novo, ó. Ele traz Ferrari e traz o modelo. Quero que ele traga o código 1, ó. Ele traz Ford, traz carro, tá bom? Gente, essa planilha, ela é muito, esse tipo de função, né? Ela é muito utilizada porque ela permite a gente fazer uma série de coisas, uma série de operações aí na montagem de grandes planilhas, tá bom? Para a gente concluir essa parte aqui, ó, eu vou trazer o ano, tá? E aí a mesma coisa, ó, igual PROC-V. Vocês podem observar, pessoal, que o valor procurado, ó, é o mesmo, né? Ou seja, eu quero que ele procure aquele código, o código que está no endereço B2, né? Aí eu quero que ele procure isso aonde? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou informar uma coisa que não tem nada a ver, ó. Eu vou informar o D2, tá vendo, ó, até o F4, ó. Vocês vão perceber, ó, que ele marcou ali de vermelho, tá vendo? Ele vai procurar o que tem no B2 naquela faixa vermelha. Não tem nada, né? Se ele achar, eu quero que ele me traga o que tiver na coluna 3, que é a coluna F, que também não tem nada. Então, reparem, pessoal, que essa área aqui, ó, que é a minha matriz, eu estou dizendo que ele tem que procurar aqui, ó, né? E se ele achar o que eu estou procurando, o que eu estou procurando? O número 1. Se ele achar, eu quero que ele me traga o que tem aqui. Mas nós estamos vendo aqui, ó, que não tem nada. Então ele vai dar erro, professor? Então, olha, ele não vai dar um erro de função. O que ele vai dizer é que nada encontrado, tá? Ou seja, ele não achou nada, tá bom? Então aqui, como é que eu corrijo isso? Ó? Eu corrijo isso indicando, tá, pessoal, que a minha matriz é essa área, tá bom? Na aula de vocês, lá na segunda aula, na terceira aula de Excel, eu falei que quando eu quero corrigir o que tem dentro de uma célula, eu deixo o cursor na célula, ó, aí eu pressiono a minha tecla F2, eu vou pressionar ela aqui, ó, F2. Ele traz ela para mim poder editar.
eu vou mudar aqui, ó, essa faixa que é a faixa da matriz, tá, pessoal? Eu vou informar D7, né, ó, até, reparem quando eu falo até, é os 2 pontos, G10. Eu vou dar Enter. Agora ele trouxe o K, e ele trouxe o K por quê? Não era o ano, professor? Então, gente, ele trouxe o K porque a coluna indicada está sendo a coluna número 3, né? Ó, nós queremos a coluna número 4. Então, ali no lugar do 3, eu coloco o número 4. E aí ele vai trazer o ano, tá? Quando eu colocar o número 2, ele me traz todos os dados, né, referente ao código número 2. Então, quem é o código número 2? GM, Celta e o ano 2012, né? Quem é o código número 4? Ó, o fabricante é Ferrari, modelo F40 e o ano 2011. Fazer assim, tá, pessoal? Ó, no caso aí, Nicole e Matheus, ó. Vamos imaginar, tá, que eu tivesse numa loja de carros, tá bom? Eu montasse uma planilha para uma loja de carros, uma concessionária, e eles têm lá 100 carros, 100 automóveis, tá, pessoal? Então eu teria aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar lá o número 100, tá vendo? E aí, pessoal, eu vou ter, além desses dados que eu coloquei para vocês aqui, ó, eu iria fazer o quê? Ó? Eu iria colocar, né, ó, motor, tá vendo? Eu iria colocar cor do carro, quero saber a cor do carro. Eu ia colocar se o documento do carro tá ok, tá vendo? Eu vou colocar valor do carro. Eu ia colocar se o IPVA tá pago, tá vendo? Então, gente, o que acontece, ó? Uma planilha como essa permite a gente fazer, assim, tornar o dia a dia de alguém muito prático, porque eu vou perguntar para a pessoa assim, o carro de código 2, o documento está ok? Então vai aparecer aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui, ó, documento, e eu vou trazer aquela, né, o ok, se está sim ou se está não, tá? Só que para isso, né, ó, eu tenho que ter os dados na tabela, na matriz, tá bom? Essa é a ideia da função PROC-V. Gente, ó, eu vou mostrar para vocês aí, como vocês têm aí a apostila, eu vou mostrar para vocês na apostila, ó, que vocês têm um exemplo aí que ele coloca, ó, tá vendo? Que ele vai usar nome de alunos, cada aluno tem um código de um curso. Então, reparem que ele tem uma tabela de cursos, tá vendo? Ó? E aí eu tenho o código do curso, o nome do curso e o valor. Cada aluno, ó, o Marcos, ele está fazendo o código do curso 3. O que o PROC-V vai fazer? Ó? Ele vai ter que procurar o número 3 aqui embaixo. Se ele achar, ele vai trazer o nome do curso, é Excel, e o valor é 150. Então, ó, eu vou descer mais aqui, ó, isso é da apostila de vocês. Ó. Ele dá o exemplo aqui, ó, o PROC-V aqui, ó, PROC-V B5. Quem é o B5? Ó, é essa área aqui, ó, tá vendo? Procura isso. Procura aqui, ó, no B16 ao D19, que é essa área, que a gente vai chamar de matriz. E se ele encontrar o número 3, ele tem que voltar ao que tiver na coluna 2, que é o nome do curso, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, não pode ser decorado, você não tem que se preocupar e falar, vou ter que decorar isso, não. No caderno de vocês aí, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem com a função PROC-V. Eu não vou fazer igualzinho, tá, aqui da apostila, né, porque senão fica muito simples, né, muito fácil, que aí vocês vão só copiar. Eu vou mudar alguma coisinha para vocês terem que estruturar essa função PROC-V, mas se vocês olharem aqui na apostila, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Uma pergunta? Não. Não querem? Tá bom. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar aqui, porque eu falei pro Matheus, Nicole, que a gente tinha que ver aqui algumas funções diferentes. E uma delas é a PROC-V e tem mais aqui para mostrar, tá bom? Eu vou aproveitar aqui que eu trabalhei a PROC-V
Agora eu vou mostrar uma outra função, então, para vocês, tá? Ok? Eu vou mostrar, gente, ó, a função C, tá bom? Essa função C, ela vai procurar alguma coisa, tá? Dependendo de um critério, dependendo de uma condição, por isso que ela chama C. É mais ou menos assim, ó, está chovendo, é como se eu fizesse uma pergunta, tá bom? Está chovendo? Você fala assim, está. Então eu te fiz uma pergunta. Se não estiver chovendo, você fala, não, não está. Então, assim, é uma pergunta mesmo, literalmente, tá bom? Para ter sentido aqui para vocês verem, eu vou colocar o nome de uma pessoa e eu vou colocar a idade dela, tá vendo? Então eu vou colocar aqui o Pedro, e eu vou colocar a idade do Pedro, ó, 12 anos. Eu quero saber, pessoal, se o Pedro ele é maior de idade, para mim poder permitir ele ter aula de volante, aula de direção prática. Mas para isso ele tem que ter 18 anos ou mais. Então, pessoal, eu vou perguntar, ó, ele é maior de idade? Estou perguntando. A resposta eu vou colocar aqui, né, no F21. Para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar até de amarelo aqui para a gente ver, ó. Tá bom? Então, só para... como é que ele vai responder isso para nós? Ó, eu vou fazer uma pergunta, ó, igual C. Tá vendo? E aí eu tenho que perguntar para ele o, o critério, né? A pergunta é essa, ó. A idade, né? 12 é maior ou igual a 18? Só que reparem, pessoal, que eu falo uma coisa, mas eu escrevo outra, né? Ó, eu digitei outra coisa. Eu falei se a idade é maior. Só que, gente, eu não digitei a idade. Eu peguei o endereço, né? Ó, que tá a idade do Pedro, que é o B20, tá vendo? Então, ó, B20 é maior ou igual a 18? Se isso aqui for verdadeiro, gente, ó, eu vou pedir para o sistema responder sim. Tá vendo? Ó? Posso até colocar com vários M's, ó. Sim, ele responde. Tá vendo? Ó? Ele responde. E eu coloquei isso também, gente, ó, entre... Opa, eu coloquei também, tá, ó, entre aspas. É importante, tá? Agora, e se ele não for maior de idade, o que, que eu quero que ele responda? Quero que ele responda não. Ele não é maior de idade, tá bom? Vou fechar parênteses e aí ele já respondeu não. Ó, vamos imaginar que o Pedro tivesse 19 anos, ó. Tá vendo? Ó? Essa mudança, gente, ó, 17 anos, ó. Tá vendo? Pessoal, essa mudança ela é automática, né? Nós estamos usando um programa de computador, ele vai fazer as coisas automaticamente. Desde que esteja correto, ele vai fazer, ó. Tá vendo? Quando eu colocar qualquer idade para o Pedro, que for igual ou maior que 18 anos, ó, ele sempre vai responder sim. Quando eu colocar qualquer idade, pessoal, que for ó, menor que 18, ele responde não. Vou colocar um ano aqui, ó, não. E aqui no caso, tá, Nicole? Ó, aqui no caso, você coloca a resposta que você quer, viu, Matheus? Ó, por exemplo, se eu colocar assim, ó, sim, ou então, ó, parabéns, pode ter aula, ó, parabéns, né, ó, parabéns. Ô, professor, Oi. não tá aparecendo aqui na tela. Não está aparecendo? Ai, perdão. Peraí, estou vendo mesmo. Peraí, perdão. Eu vou ter que voltar aqui para vocês entenderem. Agora está aparecendo, né? Aham. Legal, peraí, deixa eu voltar então, gente. Ó, aqui no caso, Matheus, ó, eu digitei o nome Pedro. Aqui é um nome comum, tá, pessoal? Vou colocar aqui, por exemplo, Carlos, tá vendo? Ó? Ok? E aqui eu vou colocar a idade para o Carlos, ó, 10, tá bom? E aqui, gente, ó, aqui é só palavras, tá bom? Ó, nome da pessoa, nome do aluno, tá bom? Nome do profissional e aqui a idade, tá bom? No caso aí, Nicole, a função é aqui, ó. Eu coloquei nessa área amarela, mas eu vou apagar tudo, ó, tá bom? Como é que ela funciona? Ó? Igual, e aí você coloca o nome da função, igual C. Eu tenho que dizer para ele o que, que eu quero comparar, o que, que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se a idade do Carlos, e aí eu não coloco o número 10, que é a idade dele, eu coloco o endereço, aonde está, né, a idade do Carlos, tá bom?
O endereço, gente, é B20, ó. B20 é maior ou igual a 18, ó. Se for maior ou igual a 18, se isso aqui for verdadeiro, eu quero dizer que sim. E se não for verdadeiro, professor? Então eu quero dizer que não, tá bom? Não o quê, professor? Ele vai responder apenas sim e não, tá, gente? Ó, ele está reclamando aqui porque eu não fechei a aspas, tá? Eu vou fechar e ele vai aceitar, ó. O que ele vai fazer, gente? Quando eu colocar 20 anos, ó, ele coloca sim. Quando eu colocar 10 anos, ele coloca não. Quando eu colocar 19 anos, sim. Quando eu coloco 17 anos, não. E quando eu coloco 18, ele também libera. Liberar o quê, professor? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pode dirigir, tá vendo? Imaginando que aqui é uma autoescola e eu estou perguntando se a pessoa vai poder dirigir, se ela vai poder ter aula volante. Ela só pode dirigir, gente, se ela tiver a idade acima de 18 anos ou igual a 18, tá bom? Então, quando eu coloco aqui 15 anos de idade, ele pode ter aula teórica, mas ele não pode dirigir. Quando eu coloco 21, ele pode ter as aulas de volante, tá bom? Só que tudo isso, gente, reparem que é uma montagem, ó. Aula de volante, ó, aula de volante, tá bom? Tudo isso tem que ser montado. Aqui, a única coisa que tem de especial aqui, ó, é a função. E aí, Nicole, eu estava dizendo o seguinte, ó, aqui eu posso escrever qualquer coisa, ó, sim com vários M's, ó, ele vai mostrar sim com vários M's, tá bom? Se eu digitar errado, ó, gente, ó, se eu digitar errado, pessoal, ele não vai me corrigir que eu digitei errado, tá vendo? Ele vai mostrar. Então, o que a função C faz, em especial, Nicole, é isso aqui, ó. Olha lá, Matheus. Ela compara, tá vendo? Ó? Se o B20 for maior ou igual a 18 anos, obrigatoriamente, pessoal, se isso aqui for verdadeiro, ele vai vir para cá, ó. Aí aqui eu vou colocar assim, ó, aula de volante, parabéns, né, ó, parabéns, pode sim, tá vendo? Ok, ó, infelizmente, não poderá ter aula, tá vendo, ó? Ele vai simplesmente colocar lá o que está dentro da aspas. Repara quando eu colocar 10 anos de idade, ó, infelizmente não poderá ter aula. Eu vou corrigir o meu infelizmente, para corrigir eu tenho que vir aqui, ó. Infelizmente não poderá ter aula, tá vendo? E se eu colocar 50 anos? Parabéns, pode sim, né? Então, gente, a função C, ela também é muito empregada, ela também é importante, tá bom? E a gente vai usá-la, tá? Sempre que a gente precisar fazer uma comparação, tá bom? Na apostila de vocês, tá? Na apostila de vocês, vocês têm lá uma representação dela, fazendo num exemplo bem simples, tá? Ó, lá ele está perguntando a idade também da pessoa, mas no exemplo até mais simples, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é a situação, ele vai falar se a pessoa é adulto ou é criança, é adulto ou é criança. Como é que ele faz isso? Ó? Ele pergunta, ó, se o B3, quem é B3, professor? É a idade do Renato, né? Ó, se o B3 for maior ou igual a 18 anos, se isso aqui for verdadeiro, ele vai mostrar a palavra adulto. Se não for verdadeiro, ele mostra a palavra criança, tá bom? Gente, eu não vou mostrar para vocês hoje, mas eu posso trabalhar com valores aqui, posso fazer cálculos também. Então, a função C, ele permite fazer perguntas e depois ele vai fazer o que tiver aqui. Se for palavra, texto, ele vai mostrar. Se for valores, ele vai mostrar o valor ou até fazer cálculo, tá bom? Então, Matheus e Nicole, eu vou ficar hoje na nossa aula com a função PROC-V e com a função C. E, no caso, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem até a semana que vem. Eu vou passar ela entre hoje e amanhã para vocês fazerem até a semana que vem. E aí eu vou usar essa função, tá? Ou a PROC-V ou a função C. Eu vou fazer um exemplo parecido com esse que está da apostila, que é para vocês não terem muita dificuldade, tá? E essa aula gravada eu vou colocar lá no YouTube para os demais alunos não
poderem assistir. Nicole, eu estava falando para o Matheus que os alunos fizeram os trabalhos que eu pedi. Então, o seu trabalho também está aqui, entendeu? O que eu olho, gente, é isso aqui. Eu vejo se essa parte aqui, ela está correta. Nicole, a gente tem um problema aqui com essa resposta aqui. Você está vendo aí na tela? Você está vendo? Consegue ver? O da Nicole aqui, Sim. Então, Nicole, é o seguinte, aqui a média é do B2, tá? 2 pontos, D2. Só isso. Por quê, Nicole? É a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Então, você colocou aqui ponto e vírgula, e aqui você colocou, eu não sei se é ponto e vírgula, é 2 pontos, somente seria B2. É ponto e vírgula e 2 pontos. Essa função aqui, ela não vai funcionar corretamente, tá bom? Eu vou guardar ela aqui até para mostrar, para você ver na prática, na aula que vem. Qual é a resposta certa aqui, Nicole? Seria somente isso, a média, abre parênteses, B2, 2 pontos, D2. Aí estaria certinho, tá bom? Do jeito que está ali, ele faz uma conta, ele faz um cálculo, mas dá tudo errado, tá bom? Não é bem exatamente o valor que a gente quer. Esse aqui é o trabalho do Matheus também. Matheus, no teu caso aqui é a mesma coisa, você usou ponto e vírgula, mas nesse caso aqui, Matheus, como você não usou os 2 pontos, como você usou ponto e vírgula, tá? Ele vai pegar esses valores, ele vai somar e provavelmente ele faz a média. Vou fazer um teste com o seu resultado aqui depois, tá bom? Tem algum trabalho aqui, o Felipe fez também, o Luiz colocou o total, então, tá. Eu vou fazer para vocês aqui, tá, aqui, não tem necessidade, tá, pessoal, de colocar cada endereço, tá vendo? O Pedro, ele fez a mesma coisa. Basta você colocar o primeiro endereço. Quando você coloca 2 pontos, esses 2 pontos ele funciona como um até, tá? Eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui para vocês, mas eu vou fazer aqui o primeiro endereço dele, tá bom? Não sei se eu consigo fazer, tá, pessoal? Porque meu mouse aqui não está me ajudando. Mas aqui seria o seguinte, seria igual, tá? Aí a palavra média mesmo, não precisa colocar acento, ele coloca sozinho, tá bom? Média. Só isso, tá, pessoal? Média, abre parênteses, aí o primeiro endereço. O primeiro endereço, aí você olha, coluna, e o número da linha que tem a nota do primeiro aluno. No caso, é B2, imaginando... Opa, não, porque aqui é B2, linha 1, tá bom? Linha 1 e linha 2, tá, pessoal? Então, B2. Agora, é muito importante isso, gente, tem diferença quando você usa ponto e vírgula e 2 pontos. Quando você usa ponto e vírgula, esse ponto e vírgula a gente lê ele como até. Então, B2 até D de dado 2. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou dizendo que é daqui até aqui. Você observa no programa que ele marca para vocês assim, né? Ele marca sempre numa tarja assim, tá vendo? E agora, pessoal, é só fazer isso, Então não precisa colocar todos os endereços, tá bom? Desse jeito funciona direitinho, beleza? Então fica aí a dica para vocês aí. Querem fazer alguma pergunta, alunos? Não. Não, Matheus? Não. Tá bom. Nicole, eu vou passar uma atividade para vocês aí no WhatsApp para fazer com a função PROC-V e provavelmente com uma função C. Vai dar um pouco de trabalho, Matheus, mas dá uma olhada na apostila que dá para fazer, tá bom? Tá. Ok, gente, obrigado. Aí eu vou encerrar a aula, então, e aí a gente continua. E eu vou indicar uma aulinha de reforço aí das funções, caso vocês possam ver aí, tá bom? Bom dia a todos e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau, hein? Tchau.